Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então vamos pegar aqui, estamos tratando a cultura do reino. Amém ou não amém? E falamos sobre o coração pastoral. Falamos sobre... Agora estamos falando sobre o perdão. A cultura do reino. E um tópico da cultura do reino é o perdão. Por quê? Porque preste atenção. Recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa existência. Amém? Estávamos mortos, agora estamos vivos. Somos nova criatura. Fomos transformados pelo poder do sangue de Cristo. Vivemos no reino de Deus. Amém ou não amém? Tem que ser, as posturas do cidadão do reino mudam. Porque preste atenção, se você é uma nova criatura, se o reino de Deus não é o mesmo reino atual, tem como você, como nova criatura, viver como a antiga? Senão não fazia sentido. Se você se tornou uma nova criatura, não faz sentido você viver como a outra criatura, porque senão Deus te poupava tempo e permanecia você na mesma criatura que você era. Consegue compreender? Essa chave que tem que mudar na nossa mente. Eu me tornei cristão, agora é tudo novo. Olha o que a palavra diz: eis que tudo se fez novo. Então, aquele eu já não existe mais. Consegue compreender ou não? O problema é que nós, presta atenção, nós achamos assim: bom, as coisas boas que eu tinha, eu vou manter. Amém ou não amém? Deixa eu te falar, não tinha coisa boa. Você não tinha nada bom. Porque se você tivesse alguma coisa boa, não era necessário você se tornar uma nova criatura. Era só ele mudar aquilo que você... Consegue compreender? É igual o carro. Você tem um carro lá, 1935. Pá, sai em fumo. A porta passa no buraco, o vidro abre sozinho. Consegue compreender? Imagina um carro velho. Se você comprar um carro novo, é novo. A porta é diferente, o motor é diferente, é tudo novo. Agora, se for para arranjar o velho, você fica com o velho. Consegue compreender ou não? Carro novo é tudo novo. Você compra até roupa nova para andar no carro novo. Você quer até em outros sítios. Mudei até o restaurante agora. Porque é tudo novo. Carro velho, olha aqui, Deus não conserta nada. Presta atenção que eu vou te falar. Deus não arranja nada. Sabe o que Deus faz? Ele quebra o vaso e faz novo. Olha aqui para mim. Se você tiver com algum problema que está te estragando, Deus vai ter que te quebrar. Lembra da passagem lá do oleiro? O que ele faz com o vaso? Ele quebra e faz um novo. Então, você precisa entender que ou você se torna uma nova criatura nos seus atos, nos seus pensamentos, na maneira como você vive, ou então Deus vai ter que te quebrar a todo instante. Porque Ele quer novo. Ele não quer a Priscila mais ou menos. Ah, não, agora a Priscila converteu, agora bom, então aqui vamos pegar aqui essa partezinha boa aqui desse carro aqui, vamos usar as duas analogias, desse carro velho, vamos pegar essa partezinha aqui, vamos só trocar o pneu. Não, ele quer novo. Ele troca tudo novo. Consegue compreender ou não? Então, você é uma nova criatura, amém ou não amém? Não é velha criatura reformada. Não é velha criatura arranjada. Você é nova criatura. É isso que você tem que entender. Você não era bom. Você não era mais ou menos. Você era ruim.
péssimo, não servia para nada. Eu também. Amém? Nós, quando éramos uma velha criatura, quando estávamos lá sem Cristo, a gente não servia para nada. A gente, sabe para que a gente servia? Só para povoar o inferno. Agora Ele nos chamou e Ele disse, olha, você quer ser uma nova criatura? Você diz, sim, eu quero. Só que você fica presa na velha, naquilo que você acha que a velha criatura tinha de bom. Então, é sobre isso que a gente está dizendo. E isso é cultura do reino. Porque essa nova criatura, ela vive aonde? E onde ela vai viver para sempre? Então, olha aqui para mim, por que Deus nos transforma numa nova criatura? Para que possamos, enquanto estamos aqui nessa terra, experimentar a cultura do reino, para, no momento vindouro, então essa cultura do reino, nós já falei sobre isso aqui para vocês umas 3 vezes. O reino de Deus, ele é aparência, ele é realidade, e o reino de Deus, ele é manifestação. Aparência, realidade, manifestação. Então, qual que é a aparência do reino? A aparência do reino é quando a gente está aqui na igreja e a gente louva a Deus e Deus se manifesta, e o Espírito Santo vem aqui, se manifesta e as pessoas são curadas e você chora e você sente a presença de Deus. Essa é a aparência do reino. Você vê o reino de Deus, olha só. Quando você vai lá fora e você fala alguma coisa para a pessoa recebe a Cristo e você... Essa é a realidade do reino. Quando as pessoas são curadas, quando as pessoas são libertas. Consegue compreender? E qual que é a manifestação do reino? Quando Cristo vier para implementá-lo. Então, você foi transformado numa nova criatura para aqui viver a aparência e a realidade do reino, para quando ele se manifestar, o que vai ser no reino de Deus? Olha aqui, presta atenção. O que vai ser o reino de Deus? Você vai ser o que lá no reino de Deus? Nós seremos reis e rainhas. Amém ou não amém? Quando Jesus vier para manifestar o reino dele, Jesus vem e manifesta o reino dele, acessamos no reino milenar, nos 1000 anos que vamos viver com Cristo, nós vamos reinar nessa terra, sobre as pessoas. Amém? Amém? Até aqui? Então nós vamos reinar sobre, já falei sobre isso, a irmã Fátima vai reinar lá na Lausanne, não foi? Foi o que a gente definiu, irmã Fátima, lembra? E o irmão Guilherme ia reinar aqui em Miranda, não foi isso que a gente combinou? Então, a irmã Fátima vai reinar sobre a Lausanne, ela vai ser uma rainha que vai reinar sobre a Lausanne com a cultura do reino. Vai reinar sobre pessoas do mundo, sobre pessoas mundanas, sobre pessoas que não acreditam em Cristo, sobre pessoas que não conhecem Cristo. Então eles vão ter que olhar para ela e vão ter que ver o rei dos reis nela, nas ações dela, na vida dela, na maneira como ela vive. Isso é comigo, isso é com o Elis, isso é com todos nós, irmão. Consegue compreender? Eu estava explicando esses dias, a gente eu estava conversando estávamos lá em casa, eu, Priscila, o Lucas e a Raquel. E aí eles entraram nessa história da soteriologia, começou a falar sobre o fim dos tempos, isso aqui, e começou sobre o reino milenário. Então, preste atenção, que a gente não faz essa concepção. Então, vamos imaginar que o arrebatamento da igreja aconteça agora, amanhã. Aqui, amanhã, ok? Amanhã é dia 11, né? Arrebatamento da igreja. Nós já estudamos um pouquinho sobre isso, já te ensinei um pouquinho sobre isso. Então a igreja foi arrebatada. Não a transformação dos corpos, não, arrebatamento, a igreja sumiu. Então começa a grande tribulação, amém? Sabemos disso. 3 anos e meio, Satanás é lançado no corpo do anticristo, amém ou não amém? Vai somando aí, 3 anos e meio.
A igreja está aqui? Não. Depois, mais 3 anos e meio, a Bíblia Sagrada vai dividir. A Bíblia Sagrada vai falar que esse tempo é a tribulação, é a elipsis, e essa aqui, o termo grego muda. O termo grego lá do Apocalipse é mega elipsis, ou seja, a grande tribulação. Então, a tribulação, elipsis. A grande tribulação, mega elipsis, que é o termo grego. Então, aqui Jesus volta, amém ou não amém? Daqui 7 anos, ok? Então, Mas não são 3 anos e meio de paz. sim, os primeiros 3 anos e meio. Mas a igreja já não está. Mas quando estava a dizer tribulação. Mas é tribulação. É tribulação, porque os juízos de Deus vão começar a cair. É paz na terra, mas os juízos de Deus vão continuar acontecendo. O primeiro juízo, a abertura do primeiro selo. O primeiro selo é o surgimento do anticristo. Depois, outras tantas coisas vão acontecer. Amém? Então, 7 anos. 7 anos, quanto tempo está sem a igreja na terra? Sem Espírito Santo? Jesus volta aqui, amém ou não amém? 7 anos depois, Jesus vem. 7 anos sem igreja, sem crente, sem nada, sem pregar evangelho, sem nada. Aqui vai ter pessoas que vão viver aqui nesse tempo. Muitas delas vão morrer, mas muitas delas vão sobreviver. Não é todos os seres humanos que vão morrer. Hoje somos 8 bilhões de seres humanos, amém? Vamos imaginar, numa conta bem rápida, que 2/3 morra. 1/3 vai morrer aqui. Nos eventos que vão acontecer aqui, terremoto, furacão, vai cair um asteroide na Terra, as águas vão ficar amargas, um monte de gente vai morrer. Detalhe, só no arrebatamento da igreja vai morrer um tantão. Imagina quantos acidentes, quantas coisas que não vão acontecer quando a igreja for arrebatada. Então, vamos imaginar 8 bilhões. Então você tira 2/3. 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9. Então vamos imaginar que vai sobrar aí 2 bilhões e meio de pessoas. Vai morrer 2/3, mas aqui vai ter 2,5 bilhões de pessoas. Amém ou não amém? 2,5 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo. Por quê? Os que conheciam já foram. Imagina que as pessoas que foram crentes e se desviaram e estão desviadas quando Jesus voltar. Já está a perceber o que eu quero dizer? Se elas vão ser arrebatadas. Não. Se durante esses 7 anos não há hipótese delas se converterem. Sim, Vamos lá, o que vai acontecer é o seguinte. Já sabe onde que vai isso, né? Vamos lá. O que vai acontecer é o seguinte. Muito crente vai subir aqui, a maioria. Só vai ficar aqui na terra crente que foi muito ruim. Muito ruim crente. Que na verdade quase nunca foi crente. Ele achava que era. Mas conhece e tal, mas vai ficar. A maioria vai. Os que ficarem, o que a Bíblia diz? Eu já li esse texto para você. O que a Bíblia diz? Quando começar a perseguição, se entrega. Se entrega. Quando começar a ser perseguido, se entrega. Morre. Por quê? Você vai para o céu direto. Entendeu? Por quê? Aqui, vai ter salvação aqui de pessoas? Sim. Ímpios. Cada pontinho aqui é um ímpio, amém, pessoal? Vai ter ímpio que vai ser salvo? Vai. Quais? Aqueles que não aceitarem a marca da besta. Então, o anticristo vai chegar lá, vai falar para você, aceita a minha marca ou morre? Não aceito, eu morro. Corta a cabeça, vai ser assim que ele vai fazer. Corta a cabeça, virou Marte, foi direto para o céu. Para debaixo do trono de Deus. No Apocalipse vai dizer, quem são as almas? Eu ouço a voz daqueles que clamam por justiça, que estão debaixo do trono de Deus. Ou seja, são os mártires da grande tribulação. Então, vai ter gente que vai salvar aqui ímpio, amém? O crente que não foi também. Então, mas vai sobrar gente, não vai morrer todos os seres humanos.
Vamos imaginar que sobrou 2,5 bilhões, ou seja, sobrou 1/3 de ímpios, porque a igreja já não está mais. E os crentes que não eram crentes que morreram, também foram arrebatados. Foram para o céu. Chegou aqui 2,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nem sabem que Jesus existe. Nem sabem de nada. Mas não é isso que eu quero chegar. Não é aí que eu quero chegar. Então Jesus volta, acontece aquela coisa toda, um monte de gente. Quando Jesus voltar, meu irmão, um monte de gente desse 2,5 vai converter, um monte vai converter. Por quê? O cara passou 7 anos de inferno na terra. Aí vem um homem vindo nas nuvens, com um monte de gente vindo com ele. Ele viu o anticristo, ele viu o falso profeta, ele viu um monte de coisa. Gente, esses aqui, um monte vai converter nesse dia. Um monte. Vamos imaginar que metade, mais da metade. Ou seja, nós temos nesse dia aqui, depois desse dia, no dia 1, depois desse dia, nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo que mesmo Jesus vindo, mesmo não aceitaram a Cristo. Quantos bilhões? É muita coisa, 1 bilhão de gente. Amém? Amém até aqui? Então, nós estamos falando que arrebatamento da igreja, tribulação, grande tribulação, Jesus volta, e aí quando Jesus volta, ele volta para quê? Para implementar o reino de Deus na terra. É a manifestação do reino. Então, o reino de Deus vai ser manifesto na terra. Até hoje ele não é. Ele não é manifesto. Hoje a gente vive no reino de Deus? Não, a gente vive a aparência do reino. Na igreja, a gente vê a realidade do reino, a gente cura, as pessoas são libertas, mas ele não é manifestado ainda. Então, quando Jesus vem, ele manifesta, ele vem para manifestar, para implementar o reino de Deus. Amém ou não amém? E esse reino de Deus, ele é para quem? Para 3 tipos de pessoas. Para 3 tipos de mulheres. A igreja, as nações e para Israel. O reino de Deus é para esses 3 tipos de pessoas, amém? Nós seremos quem? Israel é o povo judeu. E as nações? É esse 1 bilhão de pessoas aqui. Que são ímpios. Não aceitam a Cristo. É desse reino que a gente está falando aqui. Então vai começar aqui, amém ou não amém? Quanto tempo? 1000 anos. É aqui que a gente não tem noção. Você não tem noção. Porque olha aqui para mim. Esse 1 bilhão de pessoas, homens, mulheres, vão fazer filhos, vão multiplicar, vão multiplicar, vão multiplicar, vão multiplicar. Quando chegar aqui, depois que passar aqui 250 anos, meu irmão, pensa aqui, 250 anos. 250 anos do reino de Cristo. Você é uma rainha eterna da Lausanne. Há 250 anos que você reina sobre a Lausanne. Uma pessoa que nasceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, aqui, ela nasceu no ano 230. Quando estiver aqui, vamos imaginar, avança no tempo, nós estamos aqui, nesse ano. Estamos no ano 250 do reinado de Cristo. Já se passaram quantos anos de hoje? 257. 257 anos na frente de hoje. Esse jovem aqui que vai falar lá, que você governa sobre ele. Ele olha, esse jovem, ele viveu a vida dele toda no milênio. Ele não sabe que aqui, no ano de 2025, a gente gravava desde... Ele não sabe disso. Ele não sabia que aqui em Portugal era assim. Ele não sabia que o mundo era dividido dele. Ele não sabe porque ele está 250 anos na frente. Ou seja, a única realidade de mundo que ele vai ter é aquela. Vão perguntar para ele, tá, o que você sabe sobre você sabe quem é, sei lá, quem que é a pessoa mais famosa no mundo hoje? Quem?
Elon Musk. Vamos perguntar para ele, sabe quem é o Elon Musk? Elon Musk? Não, claro que não. Vamos perguntar para ele, você sabe o que é um iPhone? Ele falou, não. Porque ele não viveu isso. Nós estamos falando de uma pessoa que pega alguém de 250 anos atrás, da data de hoje. Você não sabe quem é. Você não sabe. Se a gente fala aqui de coisas bíblicas, a gente não consegue compreender porque está fora do nosso tempo. Agora pensa numa pessoa que está lá na frente, 250 anos na frente. Ele também não vai entender. Você vai falar de Bíblia para ele, de escrituras, porque 260 anos atrás a gente estudava a Bíblia, a gente sentava lá e vinha alguém ensinar, e ele vai falar, o quê? O que é isso? A gente vai falar de Adão e Eva, que vão estar lá, e ele vai falar, pera lá, mas ele não vai entender. Avança, continua avançando. Vamos colocar aqui no ano 900, ou seja, daqui 900 anos para frente. Pensa num jovem que tem 20 anos, no ano 900. Ele não conhece nada, irmão, do que a vida é hoje. Para nós não. Temos corpos transformados, glorificados. Para nós não. Para eles que vão nascendo, se reproduzindo, sim. Porque a humanidade vai continuar vivendo. As nações vão continuar existindo. Ou seja, isso que nós estamos nos preparando hoje é para ensinar lá um jovem que vai ter 20 anos de idade, daqui 900 anos a gente vai ter que ensinar para ele esses valores. Você está vendo como é profundo o negócio? Porque ele vai olhar para você, vai ver em você uma pessoa num posicionamento de liderança. Você vai ser uma rainha, você vai ser um governador, você vai ter uma posição alta no reino. E você tem que expressar essas culturas. Sabe por quê? Porque quando chegar aqui nesse final, a Bíblia diz que Satanás vai ser solto. E aqui no ano 1000, ele vai ser solto e vai corromper as nações. Sabe o que ele vai dizer? Está vendo esses governantes aí? Que esse Jesus colocou para governar sobre vocês? Eles são injustos. Eles não fazem... Você está entendendo? Ele vai enganar as nações. E o que as nações vão ter? A única realidade de vida que as nações vão ter é isso. É a cultura do reino de Deus que nós vamos implementar junto com Cristo na vida dessas pessoas. É muito sério, irmão. É por isso que você se tornou uma nova criatura, porque você vai viver num novo tempo e vai ensinar e vai governar sobre novas pessoas que não sabem nada, meu irmão. A gente não sabe nada de como era há 1000 anos atrás o mundo. A gente não faz a menor ideia. Eu estava conversando com a Priscila ontem à noite sobre isso. Falei, Priscila, meu Deus, imagina, a gente estava lá deitado no quarto, né, mó frio. Falei, amor, olha que hoje a gente está aqui deitado com o ar-condicionado ligado debaixo de um cobertor numa casa aconchegante, numa casa confortável. Imagina como essas pessoas não viviam há 300 anos atrás. Agora você imagina há 1000. A gente não tem noção de como era a realidade do mundo há 1000 anos atrás. A gente não sabe. É impossível para a gente conseguir. A gente sabe porque estuda e tal, mas a vivenciar... Agora, põe 1000 anos para frente. Essas pessoas que vão ver, as nações, essas pessoas que você vai governar sobre elas, elas não sabem de nada do que o mundo é. A única verdade que eles vão ter de mundo é que existe um rei chamado Jesus Cristo, que é Deus, que se diz Deus, porque eles não são crentes, e que ele colocou reis e rainhas e governantes sobre essa terra, e esses reis e rainhas governam sobre mim, e eu tenho que seguir a minha vida conforme a justiça deles. Você está conseguindo compreender? E você achando que, não, eu só preciso mudar um pouquinho, porque eu tinha coisa boa. Não, você não tem nada, não tinha nada bom. Por isso que você foi feito nova criatura. Porque você vai viver num novo tempo, para governar sobre novas pessoas. Essas pessoas, irmão, elas não têm a menor noção.
Essas pessoas que vão viver no milênio, as pessoas que você vai governar sobre elas, elas não têm a menor noção da vida como ela é hoje. Falar de Jesus Cristo para elas, da Bíblia, elas não vão conseguir fazer conexão. Porque elas vão olhar para Ele. Elas vão estar vivendo debaixo da lei dEle, no dia a dia, daquilo que Ele fala. Daquilo que você fala, que é o que Ele te diz. É muito louco isso. É muito doido isso. A gente não pensa nisso. Sabe por quê? A gente bloqueia. A gente acha que quando a gente for arrebatado, vai ser tudo novo, vai mudar tudo, eu vou virar anjinho, vou acabar tendo asinha para sempre. Lá no céu, nas estrelas. Não é nada disso, irmão. Não é nada disso. Nada, bola, zero. A vida vai ser muito mais parecida com o que ela é hoje do que você imagina, irmão. Esses 1000 anos. E 1000 anos, irmão, é tempo pra caramba. É muito tempo. Imagina, irmã Fátima, você sendo a governante da Los Angeles durante 1000 anos, irmão. É muito tempo. Gerações e gerações e gerações e gerações e gerações e gerações de pessoas. Eu nem consigo imaginar em 1000 anos quantas gerações tem. Mais de 10. Se uma pessoa vive mais ou menos 80 anos, vamos imaginar que ela viva 100, são 10 gerações. 10 gerações, eu nem sei nem malha, eu sei o nome do meu trisavô. É muita coisa. É muita gente. Esse 1 bilhão aqui vai se transformar mais ou menos nos mesmos 10 bilhões, muito mais, irmão. Porque se nós chegamos em 1000 anos, o mundo há 1000 anos atrás não tinha mais do que 5 milhões de pessoas. Então se você for pegar, em 1000 anos tinha 5 milhões, 1000 anos atrás. Hoje, 1000 anos depois, somos 8 bilhões, amém? Agora aplica a mesma matemática. Ao invés de 5 milhões, é uma regra de 3. Quem é bom de regra de 3 aí já sacou. Então, se Priscila que é boa de regra de 3. Se há 1000 anos atrás era 5 milhões, amém? 1000 anos depois, 8 bilhões, ok? Se aqui no ano 0, no primeiro ano da implementação do reino de Cristo, seremos 1 bi, logo é X. Vai ser muito mais do que 8 bilhões. Vai ter muita gente. No último ano do milênio, aqui, quando Satanás for solto, vai ter muito mais do que 8 bilhões de pessoas no mundo. Já fez aí? Não tá chegando. Estão conseguindo compreender? E essas pessoas todas, o X que alguém está fazendo aí, quem deu? Vão ser governadas pelas novas criaturas. Você vai ser o exemplo para elas. Você vai ser o modelo para elas. Está conseguindo compreender? 5 milhões é igual a 8 bilhões. 1 bilhão é igual a X. Entende? A importância da cultura do reino na tua vida hoje. Detalhe, não vou nem entrar, porque aí a sua cabeça explode. Não vou nem entrar no estado eterno. Estou só falando do milênio, porque o estado eterno também é reino de Deus. Amém? Que aí você pira, sem dói. Aí você fica igual aquele lá, não ia falar o nome dele, mas tem um brasileiro lá, um pastorzão bom. Quanto? Não, tá errado. Não pode. Ou seja, só no milênio. Depois tem estado eterno, mas a estado eterno é só salvos. Não, também está errado. É 5 milhões para 8 bilhões. Você deve ter colocado bi. 5 milhões para 8 bi.
1 bi para X. Só fazer assim. Né? Esse vezes esse vezes esse. Depois troca o X para cá e manda lá para o outro lado. Nós, os salvos, seremos uma família só. Sim, já somos, né? Sim, mas não. E quando o mundo se vai reproduzindo, uns morrem, outros nascem, nós mantemos. Nós não, exatamente. Então aqui, a partir daqui para frente, as nações, elas se multiplicam, porque são ímpios. As nações são ímpios. Então o que acontece? São pessoas normais, como é hoje. Vamos imaginar como se fosse hoje. Vamos imaginar como se fosse hoje. O mundo hoje. Então, somos todos salvos aqui. Então aqui a irmã Fátima é da Lausanne, a irmã Aline é de Coimbra, enfim. Nós somos crentes salvos, remidos, corpos glorificados, imortalizados. Somos todos irmãos, não morremos mais, somos eternos. Amém ou não amém? E governamos sobre as pessoas do mundo. Os ímpios, que morrem, que se matam, que casam, que dão-se em casamento e vivem a vida deles. A diferença é que eles vão continuar vivendo a vida deles, só que nós é que vamos governar sobre eles. As leis do mundo, nós é quem vamos fazer. São as leis do reino. E eles vão ter que viver baseados na lei do reino. Ímpios. Exatamente, se você for. Exatamente. Então, eles vão olhar para nós, só que, irmã, estou dizendo, agora pensa, esse ponto é interessante, foi sobre esse ponto que eu conversei com os meninos lá em casa. Imagina o seguinte, para um homem de 20 anos, que é esse exemplo que nós estamos dizendo aqui, mortal, fica doente, morre, se machuca, tem dor, tem tristeza. Ele olha para você, você é perfeito, você é eterno, você não morre, você é como se fosse... não envelhece e você está sobre ele. Você acha que ele vai gostar de você? É por isso que aqui Satanás vai corromper as nações. Ele vai falar, tá vendo? Esses homens aí, essas mulheres que governam sobre vocês são mortais, vocês morrem, eles não podem ser feridos, eles não podem fazer isso. É por isso que eles colocam essas regras, para poder colocar jugo debaixo de vocês. Só que essas pessoas, elas não conhecem isso tudo. É isso que eu estou dizendo. Elas não conhecem isso, porque elas não sabem o que é crente, elas não sabem o que é evangélico, elas não sabem o que é igreja, porque elas nasceram num mundo onde o reino de Deus já está implementado. Elas não conhecem isso. Elas não vão entender por que a Bia é a Bia, por que a Bia não morre, por que a Bia... Eles não vão entender por causa disso. Por quê? Eles nasceram 900 anos para frente de hoje, eles não sabem. Eles não têm a menor ideia do que é a igreja, do que foi o sacrifício de Cristo. Eles não sabem. Eles simplesmente nasceram lá num mundo assim, onde existem reis e rainhas poderosos que não morrem, que não envelhecem e que ditam as regras para eles. Você consegue compreender? E que tem lá um ser supremo, que é Cristo, e eles não, é nesse mundo que eles vão viver. É nesse mundo que você vai viver. Entende? É por isso que nós temos que ser justos, porque vai ter uma diferença abissal entre nós para eles. É por isso que nós temos que ser justos, é por isso que nós temos que ser perdoadores, é por isso, porque eles vão olhar para nós como se nós fôssemos deuses. Entende? Então, se você, vamos imaginar, sei lá, vou tentar ser o mais neutro possível, sei lá. Vamos pensar num homem aí bom pra caramba, sei lá. Sei lá, um homem bom. Fala pra mim, me ajuda aí. Um homem bom, bonzão. Não sei. Tô tentando não ser neutro aqui, sei lá. Mas é que aí, eu digo um mundano aí qualquer aí, de um líder mundial aí. Quem? Não. Um governante. Um governante, sei lá, Obama. Não é que é Obama? Eu não gosto do Obama, mas enfim. Lula, meu Deus do céu, foi longe. Ou sei lá,
Aquele que morreu lá com a bala na cabeça, como que é o nome dele? John Kennedy. John Kennedy, que era o queridinho. Vamos John Kennedy, vamos imaginar o John Kennedy. Tudo bem, John Kennedy? Tá bom, John Kennedy. Que era o bonzinho, bonitinho, coitadinho, enfim, ok. Tá bom. Não vou conseguir ser neutro, mas enfim. Vamos, tem mais alguém? Me ajuda aí então, com mais alguém. É o contrário, irmã. É o contrário, irmã. A irmã tá muito aqui embaixo. É o contrário. Tô me entendendo? Deixa o Kennedy. É o John Kennedy. Vamos falar do John Kennedy. Vamos imaginar que o John Kennedy não pudesse morrer, que ele fosse perfeito, que ele fosse imortal, que não envelhece, não fica doente. E aí a gente vive debaixo do governo dele. Ou seja, tem pessoas que não vão aceitar aquilo. Você consegue compreender? Que vão ser contra, porque vão falar que ele faz isso por causa daquilo. Que ele age daquela forma porque ele é diferente. Esse é o mundo que essas pessoas vão viver e que nós vamos viver. Entende? É por isso que você tem que ser, irmão. É por isso que isso aqui você tem que mudar. Você tem que mudar, porque você vai ser uma espécie de Deus aqui. Para essas pessoas, que são as pessoas que você vai governar sobre elas, a maioria. Por quê? A igreja, que também vai viver no milênio, você não vai governar sobre a igreja. A irmã Tânia não vai governar sobre mim, porque a irmã Tânia vai governar em Semídia, eu vou governar em Rio de Vide. Ela não vai governar. Você consegue compreender ou não? No máximo que pode acontecer, vamos pegar aqui o irmão David, que teve muito galardão, ele vai governar sobre Coimbra e nós todos ele vai governar sobre todos nós. Só que nós também seremos governantes. Então entre nós está tudo ok. Ou seja, de igreja para igreja está tudo ok. Israel vai viver no milênio? Também vai. Israel ainda vai ter uma posição diferente. Aí Israel vai cuidar de... Nós seremos governantes, amém ou não amém? Israel vai cuidar de tudo aquilo que for referente ao culto a Cristo. Porque as nações e a igreja vai ter que ir para Israel para cultuar a Cristo lá em Jerusalém. Não, a Nova Jerusalém vai estar no céu, lá em cima. A Nova Jerusalém vai estar lá fora. Ixi, não tem. Então aqui tem o planeta, olha aqui para mim. Planeta Terra, amém? Planeta Terra. Amém? Dizem assim porque vai ser novo céu e nova terra. Não sei como que vai ser, Não vai ter mar. A Bíblia diz que o mar não existe mais. Não vai ter mais mar, não vai ter oceano. Aqui não tem. É só terra. E a Nova Jerusalém vai ficar aqui, ó. A Nova Jerusalém vai ficar lá flutuando, lá em cima. Durante o milênio. Então, o que vai acontecer? Cristo, que vai ser o rei dos reis, o rei dos reis. Nós seremos reis, e ele vai ser o rei dos reis. Então, ele vai ficar aqui, em Nova Jerusalém. Lá no trono que ele já está hoje. Só que ele vai descer para Jerusalém na terra, que vai ter lá, ter um templo lá, vai ter um trono lá. Então, ele vai descer aqui para receber culto. Então, a igreja e as nações vai ter que ir até lá para cultuá-lo. E quem é o responsável por preparar o culto que Jesus vai receber? É o judeu. Eles vão ser só eles que vão cuidar das coisas relacionadas ao culto. Amém? Amém? Você já ouviu das 144 mil testemunhas? São 144 mil. 12 mil de cada tribo. Você já ouviu falar lá em Apocalipse, né? Se não me engano, acho que é Apocalipse 11, se não me falha a memória. Esses 144 mil é a escolta de Cristo. Onde ele for, 144 mil vão escoltando ele. Você acha que o seu rei é 144 mil judeus, os mais santos, os santos dos santos, das 12 mil tribos, vão escoltando ele aonde é que ele for. Esse é o teu rei. Agora você imagina um jovem que nasceu aqui vendo isso.
Você consegue, ele vai falar para ele, você acha que ele vai ser ok? Você acha que ele vai se agradar disso? Nós vamos, meu irmão, porque nós conhecemos a promessa. Eles não, eles nasceram naquele mundo. É a mesma coisa que eu tento falar para o David, é a mesma coisa que eu tento falar para o Lucas. Eu pelo menos, eu vivi a era antes da tecnologia, quando ela nasceu e agora. Tenta explicar para eles como que era ir numa biblioteca. Um fax. Eles não entendem. Eles não conseguem compreender a dimensão da dificuldade das coisas. Por quê? Eles não nasceram, eles não viveram isso. Agora tenta explicar para um jovem daqui 900 anos isso que nós estamos falando aqui. Que tinha uma Bíblia, que tinha uma estrutura, que tinha uma escritura, que a gente... Eles não vão entender porque eles... Pera lá, mas no mundo que eu nasci, você já era imortal. Você já reinava sobre mim. Já eram essas leis do mundo, as leis de Cristo, irmão. Não é as leis do mundo, é as leis de Cristo que vão imperar. Eles nascem já na lei de Cristo, como o grande governante do mundo. Eles não têm a menor ideia das coisas. Nós seremos exemplo para bilhões de pessoas que vão nos odiar. Por quê? Porque nós vamos ser deuses para eles. Imagina, irmão, você atravessando parede. Você atravessando parede. Você se movimentando uma velocidade... Você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Aqui vai ter pessoas cuidando de galáxias e planetas e estrelas, responsáveis por ventos meteóricos de Júpiter. Eles não vão entender, irmão. Eles não sabem o que é uma Bíblia. Não vai ter Bíblia. Não vai ter escritura. A palavra vai vir do próprio... A escritura vai vir do próprio verbo. Essa é a importância de você saber que você é uma nova criatura, que está destinada para viver nesse reino. Então Jesus, pastora, Jesus ele vai ficar nesse movimento aqui, de céu e terra. Então, ele vai estar no céu porque, olha aqui, a Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus, amém? Hoje. É da Nova Jerusalém que tudo que existe é governado. A sede do governo de tudo que existe, todo o universo físico, universo invisível, que são os lugares celestiais, o governo está onde? Onde Deus está. Ou seja, daqui, da Nova Jerusalém, ele vai governar todo o cosmos, de todas as coisas. E aí, quando ele estiver aqui, governando as coisas lá na Nova Jerusalém, porque ele é físico. Lembra disso, Jesus é físico. Jesus ele é igual eu e você, assim, mais ou menos. Ele tem um corpo físico. Então, ele vai estar na Nova Jerusalém, como ele está agora. E aí aqui, lá em Jerusalém, que não sei se vai ser bem lá, vai ser num outro lugar, mas vai ser num lugar aqui na terra, vai ter um templo e um trono. Quando ele estiver aqui no céu, na Nova Jerusalém, esse trono vai ser ocupado por você, por mim, vai trocar de tempos em tempos. Você compreender? Lembra que Jesus disse? Olha o que Jesus disse. Para aquele que vencer, eis que eu deixarei que te assentes no meu trono, assim como o meu Pai me permitiu que eu assentasse no trono dele. Ou seja, tem 2 tronos no céu. Quantos tronos? Lá no céu tem 2 tronos. Um trono de marfim e um trono branco. Amém? 2 tronos. Hoje, Jesus está sentado nesse trono aqui. Nesse aqui. À direita do trono de Deus. Jesus está aqui, certo?
O grande trono branco é o trono do Pai, de marfim. Então Jesus está aqui, nesse aqui. E o Pai está aqui, nesse aqui. Hoje, nesse exato momento. Tem 2 tronos lá, na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não está aqui, ela está em algum lugar no universo, ela está vindo para cá. Ela está em algum lugar aí no cosmos. Se você procurar na internet, tem um pessoal que acha que tirou a foto dela. Lá no cosmos, enfim. Mas ela está no cosmos, em algum lugar. Não sei qual a distância que ela está, ninguém sabe onde ela está. Fala aí. Depende. Reino de Deus é tudo que existe. Tudo é reino de Deus. Só que existe um pedacinho aqui assim, ó. Tá conseguindo ver aí? Que ele deu para o homem. Esse reino aqui é físico. Você é físico. Você não pode, ele não pode dar uma coisa para você que é espiritual, você não pode alcançar. A terra não é física? Por que a terra é física? Por que a terra é física? Porque você é físico. Esse pedacinho aqui do mundo espiritual, do reino de Deus, é físico. Mas é reino de Deus. Tudo é reino de Deus. Compreendeu? Então, esse pedacinho aqui, que é o mundo físico, nesse pedacinho aqui, está o planeta Terra, está o sistema solar, está todas as galáxias, todas as estrelas, todo o universo conhecido está nesse pedacinho. Aqui, vamos usar essa representação aqui. Não é assim, tá bem? Mas só para usar essa representação aqui. Esse pedaço aqui são os lugares celestiais. Também é reino de Deus, mas é espiritual. É onde estão as bênçãos. E onde Satanás está, com o seu trono. Daqui ele governa os lugares celestiais e daqui ele tenta acessar a terra. Mas são lugares diferentes. E esse aqui, em azul, é o terceiro céu. Isso tudo é reino de Deus. Não há nada fora do reino de Deus. Não há nada fora de onde Deus está. Deus é tudo. Onde no Deus não está, não tem nada. Não é nem nada, porque não existe, porque Deus é tudo. O que foi? Oi, amor? O quê? Já conseguiu o resultado? Quanto? Não pode ser. Não pode ser, amor. Não pode ser. Pergunta pro chat GPT. Olha aqui. 5 milhões para 8 bilhões. 1 bilhão para X. Sim. 625 Não pode ser. Amém? É assim que Deus criou todas as coisas. É assim que Deus criou as coisas. Reino de Deus. Voltando aqui. Então Jesus tem 2 tronos, amém? Hoje. O que vai acontecer? Quando a gente for para a igreja, quando a gente for arrebatado, quando a gente descer, esse trono aqui, que é o dele, hoje, vai vir para a terra. É um trono físico. Vai vir para a terra. Por quê? Aqui, o que vai acontecer aqui? O Pai, o Espírito Santo, vão habitar no corpo do Filho. Amém? Então hoje nós temos o Filho, corpo físico, amém ou não amém? Nós temos o Pai, corpo espiritual. Amém? E nós temos o Espírito Santo, corpo espiritual. Quando houver o tudo em todos, o Pai
que é espiritual, e o Espírito Santo, que é espiritual, vão habitar no corpo do Filho. Vai ser igual você é hoje. Corpo, alma e espírito. Ou seja, o nosso Deus vai ser Cristo. Você vai olhar para Ele e toda a divindade vai estar nele. Porque o corpo é dele, a alma dele está lá dentro, a alma do Pai está lá dentro e a alma do Espírito Santo está lá dentro. É por isso que Colossenses capítulo 1, versículo 15 vai dizer que Ele é a imagem visível do Deus invisível. Entende? Então, não que hoje seja 3 deuses, mas vai ser um só. Hoje também é um, mas vai ser um só porque toda a divindade vai habitar no corpo do Filho. Consegue compreender? Por isso que o Verbo, no caso Cristo, teve que encarnar num corpo. Por quê? Ele precisava levar um corpo para Deus. Porque não tinha corpo físico. Porque o Verbo era espírito, era de essência espiritual, o Espírito era de essência espiritual e o Pai era de essência espiritual. Só que como ele sempre quis morar com um homem que é físico, ele precisava de um corpo físico. Por isso que ele veio. Então ele veio, habitou num corpo, não pecou, transformou esse corpo num corpo glorificado, agora sim a divindade pode habitar naquele corpo. Entendeu? Então vai ser um corpo, amém? O corpo que Cristo tem lá hoje, o Pai e o Filho vão habitar naquele corpo. Ainda não. Ao dia de hoje não, mas vai ser. Então, vai ser um corpo. Então, quando Deus estiver aqui, lá na Nova Jerusalém, o trono dele aqui na terra vai estar vazio. Ele precisa de um representante. Não, pode ser, se você é a igreja, vai ser você, um dia vai ser você. 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 Um dia vai ser... Consegue compreender? Por quê? Não pode ficar sem ninguém. Lembra que eu disse da representação de céu e terra? Quando a imagem, quando a figura está no céu, o real está na terra. Lembra que eu falei? Lembra da Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela era o quê? A presença de Deus, amém ou não amém? Ela era um tipo, ela era uma figura da presença de Deus, ela representava a presença de Deus. Então, quando a presença de Deus estava na terra, a arca, onde estava a presença de Deus real? No céu. Consegue compreender? Quando a presença de Deus esteve na terra, Jesus, onde estava a arca? No céu. Onde a arca está hoje? No céu. Por quê? O Espírito está na terra. Então Deus é sempre assim, Ele nunca deixa nada vacante. Como o trono dele tem 2 tronos, amém ou não amém? Por quê? Entre aspas, tá bem? Porque são 2 deuses. Pelo amor de Deus, tá bem? Pelo amor de Deus, é porque uma pessoa senta num trono e a outra pessoa da divindade, que é um Deus só, senta em 2 tronos diferentes, amém ou não amém? Mais ou menos. Não vou entrar aqui no conceito de trindade, pelo amor de Deus. São 2 pessoas, um só Deus. Só que o Filho senta num trono, o Pai senta no outro trono, amém? Tem algum trono vazio? Não tem. Quando um desse trono descer para a terra e os 3 deuses estiverem um só, o trono vai ficar vazio? Vai, porque vai ser só a pessoa do Filho, vai ser só o corpo. O outro vai ficar vazio e não pode ficar vazio, porque tem que ter um representante. Lembra que eu disse da arca? Quando Jesus estava indo na terra, a arca estava no céu. Quando Jesus subiu para o céu, a arca... Lembra? Vai ser a mesma coisa. Quando o trono estiver na terra, não pode ficar sem ninguém. É aí que entra você. E quando ele descer, aí você sai e ele senta. E aí ele vem receber culto. Vai vir, meu irmão, olha, vai ser um mundo todo. Você imagina Jesus descendo do céu todo dia, ou um dia sim, dia não, ou uma vez por semana, vindo do céu com toda a nação de Israel, todos os judeus salvos, o acompanhando numa carreata celestial.
Ah, irmão, para de graça. É muito doido isso. E a gente aqui saindo das nossas posições para ir lá adorar Ele em Jerusalém. E as nações, um monte de gente ímpio, um monte de gente pecador, um monte de gente que vai para o inferno, porque as pessoas vão continuar indo para o inferno. E a gente, olha, o negócio é o seguinte, ó, sexta-feira, pode fechar tudo, encerra tudo, olha só, quem que vai cuidar de Miranda do Corvo? Quem que vai ser o governante de Miranda do Corvo? É o irmão Guilherme. Vamos trocar, o irmão Guilherme já foi para outro lugar, vai ser a irmã Aline. Olha, a irmã Aline, olha, sexta-feira, Miranda do Corvo. Agora acabou Miranda do Corvo, não acontece nada porque eu vou para Jerusalém, porque o Rei dos Reis está vindo e eu preciso ir lá encontrar com ele. Para tudo, Miranda do Corvo, e vai ao partir de Jerusalém. Vai ser a nossa vida, vai ser assim. Fim de semana não tem trabalho, está todo mundo de folga. E os ímpios, por que eu não nasci assim? Por que ele é assim ou não? Você consegue compreender, irmão? Não adianta você explicar a Bíblia para ele, ele não vai entender. Ele vai entender e vai se converter, porque vai ter conversão no milênio. Quando você viver e for justo, fiel, perdoador, toda a cultura do reino, ele vem em você e ele vai falar, olha só, que rei justo que me governa, que rainha justa que me governa, com princípios de justiça, com princípios, claro que vai ter aqueles que vão discordar, mas vai ter muita gente que vai olhar você e vai te admirar como um rei, uma rainha, como uma governante desse mundo. E onde você aprende essa cultura? Aqui, agora, nesse tempo. Onde o reino de Deus é só uma aparência. É aqui que você pratica. Por isso que você tem que ser, nós temos que ser melhores a cada dia. Você tem que ser melhor do que hoje. E quantos anos mais Deus te der de vida, glória a Deus, porque você vai ter mais um dia para praticar aquilo que você vai viver eternamente. Aquilo que você vai ser eternamente. Não vou falar do estado eterno, que o estado eterno é outra coisa. Mas no milênio, vai ser bom demais, irmão. Vai ser bom demais você aprender de Cristo. Você ouvir de Jesus. Você sentar no trono dele. Amém ou não amém? Bom, feito essa introdução, olha, até sumiu aqui. Alguma dúvida? A gente tinha que estudar o milênio. A gente tinha que estudar o milênio para você poder começar a entender para onde é que você vai. Na verdade, a gente tinha que estudar aqui. Você precisa saber para onde você vai. Primeiro, quando você morre. Morri, e agora? Para onde eu vou? Você precisa saber, irmão, para onde você vai? Para onde você vai, irmã? Vai para o céu, amém. Bia? Também. Dina? Morreu, vai para o céu? Quem acha que morre vai para o céu, levanta a mão. Meu irmão, vocês não, só a irmã Teresa vai para o céu, amém, glória a Deus. O resto eu não sei, para onde vai. Quem acha que não vai para o céu quando morre? Ixi, irmão, tá complicado. Nosso corpo vai ressuscitar. Fica no lugar de descanso. Antes de Jesus pode ser dele. Né? Antes de Jesus pode ser dele. Bom, antes de Jesus, os justos iam para o seio de Abraão. Amém. E hoje, o justo vai para onde? Lugar de descanso. Olha, elas aqui já disseram que vão para o céu. A irmã Teresa ergueu meia mão. Ela vai... David, vai para onde quando morrer? Ih, olha lá o David.
Davi te colocou na mão do Senhor. Lugar de descanso. Então tu vai descansar. Mas tem um número. Até a hora que nós vimos com o Senhor. Nós vamos atrás do trono de Deus. Atrás do trono? Eu sei que já demos isto, pastor. O pastor já deu isto. Eu agora não sei que é bom. Morreu. Se o trono estiver de frente, irmão, deu ruim. Deu ruim. Mas tem um nome. Eu também já disse. Eu já disse, o pastor já deu isso. O pastor já deu isso. Então vamos lá. Vou fazer aqui uma linha do tempo, tá bem? Olha, só pra te falar, o chat GPT deu 625 mil essa conta. Não, tá errado. Não, tá fazendo, vocês estão fazendo a proporção errada. Não tá fazendo a proporção errada. Uma foto. É 1.600.000. Eu tirei uma foto. Não pode ser, amor. Se você do zero vai até 100, se começa no zero e em 1000 anos chega a 100, se aqui você está em 100 mil, você vai chegar aqui a muito mais, nos mesmos 1000 anos. Não pode ser, amor. Tem que ser mais? Tem que ser muito, 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 muito mais. Se você saiu de 5 milhões para 1 bilhão, se você sai de 1 bilhão, é só você fazer a conta, é muito, 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 muito mais. Mas isso já foi superado. Então, vamos lá. Aqui é a morte de Jesus, tá bem, irmão? Dia 0, tá bem? Então, o que acontecia? Todos os justos que morriam antes de Jesus, os justos iam para o seio de Abraão. Então, aqui, vamos colocar aqui. Aqui é seio de Abraão, nesse quadrante aqui, tá bem? Seio de Abraão aqui. Justos. Os injustos. Lugar de tormento, que é aqui. Daqui para cá é Hades. Hades em grego, Sheol em hebraico. No Antigo Testamento estava escrito em hebraico. Então, esse lugar aqui é Sheol. Os justos, seio de Abraão. Os injustos, lugar de tormento. Abraão aqui, ó. Uma mesa. Todos os justos aqui. Os justos se assentavam aqui. Aqui Jesus morre. Amém ou não amém? Então daqui para frente agora a coisa muda. Por quê? O injusto vem para cá. Aqui são os injustos. Vamos mudar o nome. O ímpio. O descrente. Ele continua vindo para cá. Exatamente. Morreu aqui, nessa linha do tempo aqui, vem para cá. Lugar de tormento. Vivo. A alma. O corpo. Corpo, alma, espírito. O espírito, aqui, o cidadão morreu, amém ou não amém? O espírito volta para Deus. O corpo vai para a sepultura. A alma do descrente. Do descrente. Aqui nos dias de hoje, vem para cá. Lugar de tormento, amém? O crente, hoje, o crente vem para cá. Ah, agora que você não sabe. Você conhece como? Paraíso.
Ou você conhece como foi para a glória, foi para o descanso. É o mesmo lugar. Amém? Quem morre vai para onde? Ah, vou para o céu. É o mesmo lugar. A terminologia é a mesma, tá bem? Morreu, foi para onde? E crente, foi para o paraíso. Ah, morreu, foi para estar com Cristo. São só nomes. Foi estar com Cristo. Foi para a glória, foi para o descanso, foi para o céu. É o mesmo lugar, só muda a terminologia. Amém? E onde é esse lugar? É uma mesa. É uma mesa, igual o seio de Abraão. Só que essa mesa está onde? Está lá na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém de Deus. Para Canaã eu vou. Está na Nova Jerusalém. Essa mesa está dentro da Nova Jerusalém. Então, agora está lá no céu, não sei aonde. Lembra que eu falei? Não sei onde ela está. Está em algum lugar aí vindo para cá. Então, quando o crente morre, o espírito vai para Deus. Na Nova Jerusalém. Deus está na Nova Jerusalém. O corpo vai para a sepultura, vai para a terra. E a alma? Para as bodas do Cordeiro. Vai estar com Cristo. Meu irmão, por isso que Paulo diz, olha, eu prefiro morrer. Porque se eu morrer, eu vou encontrar com Ele. Eu vou encontrar com Ele. Irmão, você morre agora. Puf, morreu. Puf, morreu. O seu espírito, na hora, ele volta para Deus. O teu corpo está ali caído, duro ali. A tua alma levanta no mundo espiritual, cansada, por conta das dores, do peso desse mundo. E aí você olha, está tudo escuro, é uma escuridão. E aí você não sabe para onde vai, porque está tudo escuro. E aí vem até você um anjo te buscar. E você não sabe para onde ir, mas ele sabe. Ele vai te levar, só que está tudo escuro. E aí, daqui até aqui, você encontra no chão umas pisaduras, umas pegadas de sangue. Que é as pisaduras dele. É por onde ele passou. Porque ele criou um novo e vivo. Ele inaugurou um novo e vivo caminho. E aí agora você no vale de sombra e morte, o anjo vai te guiando. E aí você vai passar por aqui. E a sua alma vai indo, até que você entra na Nova Jerusalém e encontrar com ele. E lá na Nova Jerusalém tem uma mesa enorme. Está toda a gente lá. Claro. Quando você chegar lá, estou ilustrando. Quando você chegar lá, qual que é o seu personagem favorito da Bíblia? Tirando Jesus, é claro. Paulo vai vir te receber. Ô, irmã, há tanto tempo que eu queria te conhecer pessoalmente. Vem aqui, dá um abraço. Vai te chamar pelo nome, porque ele te conhece. E você vai olhar para ele e vai saber quem é ele. Quem mais aqui gosta de outro personagem bíblico sem ser o Paulo? Ana. Ana vai te receber. Você vai olhar para ela e vai falar, Ana, nossa, eu estudei tanto a sua vida, irmã. Vem cá, me dá um abraço. Jó, Estevão, e eles vão lá, e eles estão te esperando, porque nós somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Seu irmão não conhece outro irmão ou não conhece outro irmão?
Olha só, lembra quando Jesus se transfigurou lá no monte? Jesus se transfigurou e ficou em glória, amém? Não foi? Aí quem que apareceu lá? Moisés e Elias. O que Pedro disse para Jesus? Senhor, quer que eu monte uma tenda aqui para que o Senhor, Moisés e Elias fiquem conosco? Ah, como que Pedro sabia quem era Elias e quem era Moisés? Ô, irmão, para de graça, você também vai saber. Se a pessoa não for crente, o que é que acontece no fim de... Ah, irmão, vamos lá. Então, se não for crente, então aqui o caminho aqui foi lindo e maravilhoso, amém? Do não crente não vai ser tanto. O que vai acontecer? Quando ele morreu, o não crente morreu. O que acontece? O espírito vai para Deus. O corpo fica lá. A alma, mesma coisa, ela acorda no mundo espiritual. Tudo escuro, cansada, aflita do peso das coisas desse mundo, não sabe para onde ir. Só que ao invés de vir um anjo, vem um demônio. Vem um demônio buscá-la e levar ela. Vai levar ela para lá. Existem demônios que só fazem isso. É a função deles. Eles chegam. Pode ser, porque o que acontece? Você brilha. Quando meu pai partiu, eu estava no leito da morte, que ele teve um cancro, e na altura estava em casa, e nós estávamos lá a orar, o Vale dos Ossos Mortos, sobre ele, com o pastor que estava lá na igreja da Lausanne, e ele já não falava desde a manhã, e o pastor começou a dizer, diga Jesus, Jesus. Ele começou a soltar, letra a letra. Ele tinha uma barriga enorme porque era cancro de pâncreas, muito magrinho, com um ventre enorme. Ele começou a dizer Jesus, e o rosto dele começou a ficar iluminado, a sorrir, e fez tudo aquilo sair na hora. Glória a Deus. E o rosto dele é uma luz que não dá para explicar. Porque o que acontece? Um primo meu que morreu com cancro, mas que nunca aceitou e nunca quis sair da vida que ele seguia, ainda estava vivo e o corpo dele já estava a arder e ele já virava tudo em cima da cama. Exato. Porque o que acontece? Você não sabe, mas o teu espírito, a sua alma brilha. Quando Jesus diz que nós somos luz do mundo, não é à toa. Você brilha. Então o que acontece? Quando você morre, a tua alma brilha. Porque a tua alma testifica. No teu espírito que volta para Deus, está testificado que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da tua existência. É testificado no teu espírito, é uma marca no teu espírito. Então quando o teu espírito volta para Deus, na hora ele fala, vai lá buscar. Chegou um aqui que precisa que você traga. Então o anjo vem na hora buscar você. E o demônio, irmão, ele não pode encostar em você, porque você não pertence a ele. Não pode, ele não pode encostar em você. Eu não estou a perceber como é que o espírito, quer seja do ímpio, quer do crente, volta para Deus. O espírito é o ruá, é o fôlego de vida. O espírito é aquilo que conecta a alma com Deus. O espírito, todos os espíritos são gerados por Deus. Então, Deus, ele gera os espíritos dentro dele. Como uma mulher gera um filho. Então, esse espírito, ele dá para todos. O espírito, ele é incorruptível. O espírito humano, ele não é manchado pelo pecado, ele só tem duas coisas no espírito humano. Ou ele está vivo ou ele está morto. A diferença é que o do crente está vivo e volta para Deus. O do ímpio está morto e volta para Deus morto. Volta para Deus morto e não testifica nada. Não está testificado Cristo no Espírito. Então, pela testificação do Espírito, porque nós somos selados pelo Espírito. Nosso Espírito recebe um selo de Deus.
Ou seja, que nós recebemos a Cristo, nós estamos com o nosso espírito vivo e que nós pertencemos a Ele. Não. O espírito, todos os espíritos voltam para Deus, todos. Não. O espírito não é julgado. São as almas. Olha só, olha o que está escrito. A alma que pecar, certamente morrerás. Então, a condenação é na alma, é naquilo que você é. O espírito, ele é só um corpo que serve como uma conexão entre você e Deus. Ele é só um corpo, ele é só um avatar. Ele não peca. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Aquele que tem o Espírito de Deus não peca. Ou seja, não peca no Espírito. Porque o Espírito não peca. O que peca é a alma. Amém? Então o Espírito, todos eles voltam para Deus. O do ímpio e o do crente. Amém? Já vou terminar. E a alma vem para o lugar de tormento. O demônio leva, os diabos, Satanás e os seus demônios levam as almas para o lugar de tormentos. Esse lugar de tormento não é o inferno. Tá bem? É a sala de espera. É a sala de espera. Por quê? O inferno está vazio, não tem ninguém lá. Quem vai inaugurar o inferno é o anticristo e a besta e o falso profeta. Eles que vão ser os primeiros que vão ser lançados aqui. Depois que Deus lançar eles aqui, falso profeta e o anticristo, corpos, peço desculpa, corpos, vocês não sabem corpos. Depois deles, depois que tiver, vamos aqui, tá cheio de gente, certo? Cada bolinha aqui é uma pessoa. Uma alma. O que vai acontecer? Eu já estou encerrando. O juízo do grande trono branco. O que vai acontecer? Que aí é aquilo que eu falei. Aí está o trono de Deus lá, está todas as testemunhas. Estão todas aqui atrás de Deus. Então vai vir um a um. Alma. Trono de Deus. Julgado. Condenado. Toma aqui agora um corpo físico imortal. Ok, agora a alma entra dentro do corpo físico imortal e vai ser lançado no inferno. Depois que ele fizer isso, com todo, por isso que você tem que estar atrás. Que você é testemunha. E aí, depois que for lançado todos, o que ele vai fazer? Ele vai lançar o próprio Hades. Vai ser lançado aqui dentro. Aqui é inferno, aqui é estado eterno. Beleza? E aqui depois do milênio, presta atenção, depois do milênio, nós estaremos aqui. E sabe quem que nós julgaremos? Todos os demônios, um a um, vão vir aqui e nós julgaremos eles. Vão ser lançados aqui também. Ou seja, a igreja foi chamada para isso. A igreja, agora não estou falando você individualmente, a igreja de Cristo, ela é quem vai julgar os anjos caídos. Por todos os males e tudo aquilo que eles fizeram de errado durante todo o tempo. Nós vamos julgá-los. Julgá-los assim, nós vamos condená-los, porque eles já estão... Amém ou não amém? Glória a Deus. Quem aprendeu alguma coisa hoje?